Gostaria de receber o pastor Ivan com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, gente, amém? Esse aí foi para mim, amém? Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Uma alegria estar aqui essa noite. Para quem não me conhece, meus amados, eu sou o Ivan Leão, sou pastor na Nasci para Deus lá no Pimentas, amém? Trava na quebrada lá, amém? Sou pastor lá, moro do Bom Sucesso com muito orgulho. Quem mais aqui é do Bom Sucesso? Está fazendo o que aqui, irmão? Tem uma igreja para você lá, tô brincando. Tem alguém aqui do Pimentas? Oi, está fazendo o que aqui, gente? Desliga a câmera aí um pouquinho para o pastor não ver. Quem é do Bom Sucesso do Pimentas aí? Levanta a mão. Levanta a mão aí, gente. Vocês estão fazendo o que aqui? Me deixa lá de domingo e vem aqui, isso aí. Vou deixar vocês lá também, vou vir aqui, que eu também gosto de vir aqui. Também, estou brincando. Graça e paz, amém, gente? É uma alegria estar aqui essa noite, falando do Senhor. E o Rafael quase prega a minha palavra aqui. Eu ia mandar desligar teu microfone, Rafael. Começou a falar de Zaqueu, eu falei, para. Falei, eu nunca orei contrário contra a tua. Eu orei, Deus, segura ele, Jesus, senão eu não vou ter o que pregar mais lá. Amém, gente? Eu queria que você colocasse de pé para a gente orar ao Senhor, para a gente falar com Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Pai, nós entramos aqui essa noite para ouvir a tua palavra, para entendermos, Pai, que precisamos de mudança de vida, que a nossa vida seja mudada pelo Senhor essa noite, que a nossa vida seja conduzida diante da tua presença. Pai, no nome de Jesus, eu oro junto com os meus irmãos aqui essa noite, pedindo que a tua graça e o teu favor esteja sobre mim, sobre a vida deles. Pai, revela-te a nós essa noite, revela-te a nós essa noite a tua vontade, revela a tua vontade sobre a nossa vida essa noite. Fala conosco, Deus, no santo nome de Jesus. Você pode dar um amém bem forte ao Senhor, você pode aplaudir a Jesus com toda a sua força, você pode misturar esse aplauso com glória, aleluia. Será que você tem uma adoração para mandar para Ele aqui essa noite? Será que você tem uma palavra para dizer para Ele? Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia, abre em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas capítulo 19. Bom, esse aparelho tem hora que dá uma travada aqui, amém? Aí a gente dá um sorriso assim, ó. Aí fica tudo legal, amém? Lucas 19, amém? Se você não tiver com Bíblia aí, pega no seu celular, no tablet, no que for. Vamos ler a partir do verso 1. Entrando em Jericó, Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois quem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos ler o verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo, diga comigo, resolvo. Diga, eu resolvo. Agora olha para quem está ao seu lado e diga assim para ele: tem coisas que você precisa resolver. Amém? Pode colocar a tua Bíblia no lugar aí.
Meus amados, Jesus está passando por Jericó. E eu preciso te dizer isso. Quem escreve o Evangelho de Lucas é o próprio Lucas. Lucas era médico. Há quem diga que Lucas se converte em uma das viagens com Paulo. Lucas é um médico de Paulo e em uma das suas viagens ele se converte ao cristianismo. E aí então ele escreve o livro de Lucas e também o livro de Atos. Lucas era médico e você vai ver no livro dele, no Evangelho de Lucas, que ele conta com uma certa profundidade alguns assuntos diferentes de outros. Tem algumas coisas que ele trata com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de profundidade, porque ele sabia do que ele estava falando e tinha entendimento acerca do assunto. Nós vemos hoje a medicina, e uma pessoa para se formar em medicina hoje tem uma série de situações. Imagina uma pessoa se formar em medicina na época que Lucas se formou, há mais de 2000 anos atrás. Era algo muito diferente, e a pessoa tinha que ter um nível de intelectualidade muito grande, não que os de hoje não tenham, mas é o que ele tinha que ter muito mais conhecimento e muito mais tempo, talvez, para isso, porque não tinha muitos exames. Você não tinha raio-x, você tinha mão para examinar as pessoas. Quebrou, vamos apertar até descobrir onde está. Lucas vai tratar, o Evangelho de Lucas trata o seu livro com uma certa profundidade de assuntos, com uma certa profundidade de algumas coisas. Nessa passagem específica, Jesus está passando por Jericó. Jericó era uma belíssima e rica cidade, próxima do Rio Jordão, próximo do Mar Morto. Jericó era uma cidade adornada de muitas palmeiras e muitas fontes de água quente. Essa cidade, ela era a cidade de inverno predileta dos reis daquela época e dos sacerdotes. O seu nome significa lugar de fragrância, segundo o dicionário Strong. Jesus está passando por Jericó, a cidade do lazer, a cidade do luxo, a cidade do comércio, a cidade da riqueza, agora vai sendo visitada pelo próprio Filho de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, já começar aqui. O próprio Filho de Deus está passando aqui essa noite para visitar a minha vida e a sua. Ele decidiu vir aqui na Nasci para Deus no Macedo e dizer: eu decidi passar por aqui, eu decidi vir até aqui porque eu quero conversar, olhar no olho de vocês e ter um particular contigo. Jesus está passando por Jericó. Era a visitação de Deus naquela cidade. Irmão, não era qualquer um passando lá, era o próprio Filho de Deus. Era a oportunidade de Deus para o seu povo. Jesus estava passando pela última vez por Jericó. Aquela era a última vez que Jesus passava por lá. Dali Jesus ia para a cruz. Naquela semana ele seria morto. Aquele era o dia da oportunidade de Jericó. Eram os céus abertos sobre Jericó. Era a salvação oferecida a Jericó. Era o dia mais importante na agenda da cidade de Jericó. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Essa é a noite de céus abertos sobre a minha vida e a tua. Essa é a noite de salvação oferecida a mim e a você. É o dia mais importante da nossa vida. O dia de nós nos encontrarmos com o Mestre e dizer: Jesus, altera o que tiver que alterar aqui dentro. Transforma o que tiver que transformar aqui dentro. Eu só não quero entrar aqui e sair daqui da mesma forma que eu entrei, porque todos aqueles que se encontram com Ele saem transformados. Jesus passa por Jericó. Se for para o Senhor, mistura com glória, aleluia, como eu acredito que seja. Jesus passa por Jericó. A cidade de Jericó está sendo visitada por ninguém, nada menos que Jesus, o próprio Filho de Deus. E a multidão acompanhava ele, e a multidão se acotovela daqui, se acotovela de lá. E nessa cena, nessa situação, 2 homens são alcançados. No final do capítulo 18, o pobre, o cego, Bartimeu, lembram-se dele? É o cara que é visitado por Jesus. No capítulo 19, começa falando de um cara rico. Veja que Jesus vai até lá para salvar um rico e um pobre. Um à beira do caminho e o outro empoleirado em uma árvore. Para se encontrar com Cristo, um precisou se levantar e o outro descer. Para se encontrar com o Senhor, um tem que se colocar de pé e o outro tem que descer de onde estava. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para se encontrar com Jesus, pega isso aqui. Você precisa se levantar de onde você está se estiver caído. E se você estiver lá em cima, você precisa descer ao nível dele. Por quê? Porque não há ninguém maior que ele. Então não adianta você estar em cima, porque você não está mais maior que ele. Então desce para Jesus e diga: Jesus, eu vim aqui para a gente conversar hoje à noite.
Eu vim aqui para a gente trocar uma ideia, olhando olho no olho. Jesus chega e fala para ele: ei filho, desce daí. Para o outro ele pega na mão e fala: levanta que eu tenho algo para fazer na tua vida. Jesus não fala com o homem que está caído e não fala com o homem que está se achando. Ele fala com quem ele olha no olho, de pé, no tete a tete. Rafa diz: eu quero transformar você. Você não vai ser maior que ninguém, você também não vai ser menor que ninguém. Eu vou falar com você e vou transformar a sua vida. A partir de hoje eu transformo você. A partir de hoje eu altero o teu destino. A partir de hoje você não vai ser chamado mais de pobre, e nem você de rico, milionário como Zaqueu. Você vai ser chamado do nome maior e melhor que a gente pode receber, que o James cantou aqui: você é filho amado. Eu sou filho amado, você é filha amada. Nós somos filhos de Deus, ovelhas do seu rebanho, ovelhas do seu pastoreio. Jesus chega para esses dois caras. Um era esquecido, Bartimeu esquecido. Bartimeu está lá no canto. É Bartimeu, gente? Deu branco aqui agora. Deixa eu ver se é Bartimeu. É ele mesmo, né? É ele mesmo. Tem hora que dá uns brancos aqui. Tem hora que minha cabeça vai antes das minhas palavras, irmão. Não consigo que ela acompanhar o que eu estou falando. Aí não sai o que eu quero falar. Vocês pensam que é fácil? Pregar lá no Pimentos é fácil. Aqui dá uma tremedeira, um calafrio. Um era esquecido e o outro era odiado. Ô gente, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta dos cobradores de impostos? Quando o IPTU chega na sua casa e fala: IPTU, uau, glória, o IPTU. Você faz isso aí? Faz isso ou não? Quando chega a conta da Sabesp lá da água, você fala: ah, a conta da água, tomei banho, vou ter que pagar. Você faz isso ou não? Não, a miséria aumentou de novo. Quer ver uma coisa terrível? Quando você para no posto de gasolina. Esses dias eu parei no posto de gasolina. Ontem a moça falou, eu falei: completa. Ela falou: até a trave. Eu falei: se der para parar antes. Fala, encheu, mas na verdade não encheu, já está bom. Por quê? Porque a gente não recebe bem quem cobra a gente. Pensa que Zaqueu era amado, um aristocrata e o outro mendigo. O que Jesus está fazendo no final do capítulo 18 de Lucas e no início 19? Ele está dizendo: eu vim para quem é pobre, eu também vim para quem é rico. Eu vim para aqueles que me aceitam como o seu Senhor e Salvador e querem ser tua vida transformada. Eu vim para todos, eu vim para todos, eu vim para todos. Jesus está dizendo: eu vim salvar o rico, mas também vim salvar o pobre. Quantos ricos tem aqui essa noite? Rapaz, ninguém recebe nessas coisas, né? Levanta a mão e fala: ô Senhor, o Senhor já me enriqueceu, Jesus. Não importa a sua posição política, financeira, a cor da sua pele, a sua religião. Jesus veio aqui essa noite para salvar eu e você. Essa pode ser a sua oportunidade única. Também pode ser a sua última oportunidade, como foi de Jericó. Irmão, foi a última passagem de Jesus ali. Ele não ia passar mais lá. Ele não ia mais passar naquela cidade. O tempo era aquela hora, era aquele momento. O tempo comigo e com você é agora. O encontro de salvação é agora, é hoje. Zaqueu era um homem rico, com uma boa carreira. A Bíblia vai dizer que ele era chefe dos publicanos em Jericó. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os judeus não gostavam dos publicanos, por quê? Porque eles eram corruptos, eles roubavam o povo quando cobravam os impostos. Na sua viagem para Jerusalém, um pouco antes da entrada triunfal em Jerusalém, Jesus passa por Jericó. Zaqueu sabia que ele estava passando ali, mas ele não consegue vê-lo devido à sua estatura, porque ele era baixo e a multidão impedia de ver. Como Zaqueu queria muito ver Jesus, Zaqueu corre na frente da multidão, sobe uma figueira brava e fica no caminho que Jesus ia percorrer. Jesus chega debaixo da árvore, olha para cima, chama Zaqueu e fala para ele: ô irmão, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Não há posição que eu e você esteja que Jesus não tem poder para dizer: sai daí que hoje eu quero falar contigo, sai daí que hoje eu quero visitar a sua casa. Não há posição que você esteja que Jesus não diga para você: pode sair daí que eu quero falar com você. Zaqueu alegre desceu
ele desce depressa e leva Jesus para sua casa. Lá ele declarou que ele ia dar metade dos seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a qualquer pessoa que ele tivesse extorquido. Irmão, diz que o brasileiro só começa o ano depois do carnaval, né? Então esse ano o ano não começou. Eu vivi para ver não ter carnaval. Alguém mais aí? Eu vivi para ver. Alguém mais? Eu vivi para ver isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Diz que o brasileiro só começa então, depois do carnaval. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você não começou o seu ano ainda, agora é a vez de você começar. Agora é a vez de você planejar e falar, não, cara, eu achei que a gente ia virar o ano, ia resolver tudo logo essa pandemia, ia consertar tudo, mas eu vou fazer um plano e vou percorrer 2021. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A nossa vida é feita de decisões. O bispo J.B. Carvalho diz o seguinte: quem não decide, já decidiu alguma coisa. Quem não decide, já decidiu algo. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós não somos o que sentimos, nem mesmo o que falamos. Nós somos o que fazemos. Você não é o que você sente, você não é o que você diz, você é o que você faz. Nós somos o que a gente faz. Então, na vida, nós precisamos fazer escolhas. Algumas pessoas fazem más escolhas e colhem o resultado delas. Outras fazem boas escolhas e colhem o fruto dessa boa decisão. E como eu disse aqui, não importa a sua posição política, financeira, a cor da sua pele, a religião, Jesus veio aqui para nos salvar essa noite. Jesus viu a Zaqueu primeiro. Assim como Jesus viu Mateus na coletoria de impostos, Natanael debaixo da figueira, agora Jesus vê Zaqueu empoleirado em uma árvore. E a iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus. Jesus amou você e eu primeiro. Jesus amou Zaqueu primeiro. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. Ele nos conhece pelo nome, Ele nos chama pelo nome e não pelo nosso pecado. Jesus podia chegar para Zaqueu. Zaqueu era conhecido como cobrador de impostos. Jesus podia chegar para Zaqueu e dizer: ô cobrador de impostos, desce daí. Não, ele para de Zaqueu, eu quero falar contigo. Jesus conhece o nosso passado, Jesus conhece o nosso presente, Jesus conhece o nosso futuro. Antes dos tempos eternos, Ele já conhecia eu e você, Ele já nos amava. Ele já havia decidido por mim, por você, ir até a cruz. Jesus olha para Zaqueu primeiro. Ele busca Zaqueu primeiro. Por quê? Porque Jesus veio buscar e salvar quem? O perdido. Jesus está passando por Jericó por causa de 2 homens. O Bartimeu e por conta de Zaqueu. Talvez no meio de todo esse pessoal que está aqui, Jesus decidiu passar aqui essa noite por conta de você. Talvez esse 21 de fevereiro, às 19h35, Jesus decidiu passar aqui para dizer: hoje é o meu dia de se encontrar com você. Hoje é o meu dia de conhecer você, de olhar para você e dizer: eu tenho um plano na tua vida. Eu decidi salvar você, eu decidi morrer naquela cruz por você. Eu decidi descer ao inferno e dizer para a morte e para Satanás: vocês não têm mais poder, quem manda nessa parada agora sou eu. Jesus conhece você, Jesus ama você, Jesus nos conhece. Zaqueu na árvore era como um fruto maduro que Jesus precisava colher. Jesus olha e fala para ele: desce depressa. É hoje, é agora. Talvez você está aqui há quanto tempo postergando isso, empurrando com a barriga. Jesus está dizendo: é hoje, é agora, não é mais amanhã, é agora, não dá mais para você adiar. Aquele era o último dia, aquela era a última hora. Saindo dali, Jesus ia para a cruz. Jesus nunca mais passou por Jericó e nunca mais passaria por lá. Mas Jesus entra naquele lugar com um propósito. Ele tinha um propósito. Qual é? Ele tinha pressa de salvar aquelas pessoas. Jesus tinha pressa de salvar Bartimeu, tinha pressa de salvar Zaqueu. Jesus tem pressa para te salvar hoje. Hoje é o dia da visitação do Senhor na nossa vida. Hoje é o dia, hoje é o nosso dia. Hoje é a nossa vez.
Busque ao Senhor enquanto se pode achar. A eternidade jaz à porta. O texto mostra a decisão de Zaqueu, o maioral dos publicanos, domiciliado à cidade mais antiga do mundo, a cidade de Jericó. Ele liderava um grupo de coletores de impostos, ele oprimia e defraudava o povo, arrecadando mais do que era devido. Ele acumula riquezas usando esse expediente de exploração. Ele ajuntou tesouros na iniquidade. E no dia que Jesus se encontra com ele, na cidade de Jericó, sua vida é transformada. Como prova dessa conversão, 2 atitudes foram tomadas por Zaqueu: restituição e generosidade. Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, eu resolvo. Eu fico pensando nessa mesa, porque a gente pensa, amém? Eu fico pensando que Jesus está com eles, e quando ele entra em casa, você consegue imaginar a família de Zaqueu olhando para aquela situação? De repente Jesus entra na tua casa, e a família começa a olhar para o Zaqueu e fala: e agora, o que o pai vai fazer? A mulher está falando: e agora, será que ele vai lavar a louça? Pegou? Não. E agora, o que será que vai acontecer? O que vai acontecer aqui agora? Zaqueu se levanta e fala: Senhor, eu resolvo dar aos pobres e restituir 4 vezes mais. Irmão, você sabe o que é para um cobrador de impostos se converter? Irmão, Jesus tem que estar na parada. Você sabia que a conversão de Mateus foi uma conversão de verdade? Por quê? Porque no seu livro, em Mateus 6, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, o que é para um cobrador de impostos perdoar a dívida? Você entende que o negócio é muito maior do que a gente simplesmente lê, Rafa, fala: perdoa as nossas dívidas. Irmão, quem está escrevendo aquilo lá, James, é um cobrador de impostos. Ele está dizendo: perdoa a dívida. Irmão, não era fácil para um cobrador de impostos falar: perdoa as dívidas, eu perdoo a sua dívida. Não, Mateus tem um encontro de verdade com Jesus. Zaqueu tem um encontro de verdade com Jesus, porque ele diz: eu resolvo dar aos pobres, eu resolvo fazer isso. Escuta, tem áreas da nossa vida que não vai descer anjo, que não vai vir labareda, que não é o maná e subiricai e o sapato do fogo que vai resolver. Não, eu não sou nada contra disso, irmão. Sou a favor de tudo. É fogo, vamos entrar no fogo. É para pular, vamos entrar. Mas eu estou falando, tem coisa na nossa vida, irmão, que não é Deus que vai resolver. Eu só penso que nessa conversa, quando Jesus olha para eles e diz, quando Zaqueu olha para Jesus e diz: eu resolvo, eu penso que Jesus ficou: e aí? Vamos ver o que mais vai sair daí. Ele fala: eu resolvo dar aos pobres, eu resolvo fazer isso. Irmão, tem áreas da nossa vida que nós precisamos resolver. Tem coisa, deixa eu te falar uma parada aqui, não espanta não. Tem coisa que você está falando, você está orando há anos, falando: Deus resolve, e Deus está falando: é você que precisa resolver, eu não tenho nada a ver com isso não. Vamos conversar sério aqui? Eu estou cansado já de você ficar falando isso aí. Essa parada aí que tem que resolver é tu. Irmão, Jesus não falou para ele, Júnior, falando: ai, desculpa, né? Rapaz, eu estou com o Juninho aqui, líder dos meus jovens lá. Fica de pé, Juninho, por favor. Juninho, obrigado, tá, filho, pela vida. E o Guilherme ali, dá um tchauzinho aí, Gui, por favor. Eu não tenho costume de fazer isso, irmão. Vim com acompanhado de fulano, trago um abraço de fulano, as palmas louvam ao Senhor. Não tenho, então desculpa, tá, filho? Irmão, Jesus ficou olhando para ele e falando: o que mais você vai dizer? Você resolve o quê? Eu penso que na cabeça de Jesus, ele falou assim: resolve o quê? Fala aí o que você vai resolver. Eu quero ver o que você vai resolver. Fala para mim, fala. Ele falou: eu resolvo dar aos pobres. Irmão, tem áreas da nossa vida que a gente precisa resolver. Tem área que não vai descer anjo, irmão, que você não vai sapatear, que você não vai rodar. E tem área que você vai ter que olhar friamente e falar: eu preciso resolver essa bagaça aqui. Porque se eu não resolver essa bagaça, não vai acontecer nada. Não adianta você ficar empurrando com a barriga. Não adianta você ficar postergando. É você que precisa resolver. É como se o anjo falasse para você, é como se o próprio Jesus falasse: oh, e aí?
E aí? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual decisão que você vai tomar? O que você precisa resolver essa noite? O que nós precisamos resolver essa noite? Qual é a área da nossa vida que precisa de uma solução? E essa solução não depende de Jesus, essa solução depende totalmente de nós. Zaqueu desce da árvore, Jesus entra na sua casa. E ele diz, eu resolvo fazer isso. Tem coisas que eu preciso resolver. Deus não vai resolver para mim. O anjo não vai resolver para mim. Sou eu que tenho que resolver. Você precisa entender que algumas áreas da sua vida você entrou com seus pés. Não são os pés de Jesus que vão te tirar de lá, são os seus próprios pés. Você precisa entender que tem áreas da sua vida que você desceu até lá e agora o glória foi embora, irmão. Eu já sabia disso. Fica tranquilo que eu sou pastor de igreja. A gente sabe que a palavra vai fazer uma transformação na pessoa. Tem área que você precisa saber que você foi lá até com seus pés, então agora você precisa levantar, bater os pés de lá e falar, eu não volto mais aqui, eu vou sair daqui. Zaqueu resolve não roubar mais ninguém. Irmão, nós estamos falando de gente que extorquia. Você gosta quando alguém te passa para trás das finanças, dá o troco errado e fica olhando para a sua cara? Nós estamos falando de um cara que extorquia os outros. Irmão, imagina, pensa comigo. É porque a gente romantiza demais essa parada, entendeu? A gente lê a Bíblia como um livro de romance. Ai, que coisa mais linda, olha o que ele fez. Ai, 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 ai. Coraçãozinho, tchum, explodiu o coração de fofura. É uma fofura quando eu leio isso aqui. Irmão, eu estou falando de um cara que cobrava mais dos outros. Imagina, pastor James, ele chegar e falar, irmão, olha só, extorqui você, e eu vim aqui te devolver. Consegue pensar nisso? A pessoa olhando para ele, pastor Rocha, falando, que coisa mais linda, Lê, ele devolveu o dinheiro, olha que homem bom, olha que alegria. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu diz, eu resolvo. Quando a presença de Jesus está lá, irmão, estava fácil de resolver. Quando Jesus sai, ele vai entregar para as pessoas, a pessoa olha para ele, seu salafraio, picareta, pilantra, safado, ladrão, você não presta, você não é. E isso aqui olhando para a pessoa e falando, eu tive encontro com Jesus, eu mudei. Escuta, irmão, resolver a parada com Jesus dentro de casa é fácil. Eu quero ver na hora que ele levanta e diz, agora é com você, filho, vai, levanta aí, sacode a poeira e dá a volta por cima. Livro de... Como era esse... Eu pensava que esse versículo era da Dercy Gonçalves, capítulo 1, mas não é. Irmão, resolver a parada com Jesus era fácil. O cara levanta, está junto com o rei de reis, e ele fala, eu resolvo essa parada. Jesus está vendo, eu quero ver se tu é macho mesmo, Zaqueu, para chegar no cara e falar, ó, eu te roubei, toma aqui o dinheiro de volta. Porque a gente romantiza a parada do Zaqueu e fala, Zaqueu desceu da árvore e é top, Zaqueu se encontrou com Jesus e a vida dele foi transformada, mas Zaqueu, James, pessoa ia até a pessoa e falar, eu te roubei, mano, toma aqui o dinheiro de volta. E se alguém chega para você e fala, eu te roubei, estou aqui o dinheiro, o que você vai fazer? Amado de Jesus, amadinho, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, ou vou te dar um beijo, amado. O que você vai fazer? Ah, safado, foi isso mesmo, seu pilantra, cachorro, sai daqui antes que eu te mato. Porque o dinheiro transforma a gente, sim ou não? Sim ou não? É, irmão. Você já foi passado para trás financeiramente? Quem aqui já foi passado para trás financeiramente? Você gostou? Amor? Falou, perdi 3 mil ali, olha que legal. Tinha mais 5 na conta para gastar, tá fácil. Nós estamos falando de uma parada que Zaqueu fala para Jesus, eu vou resolver. Eu penso que Jesus ficou olhando para ele, pastor Elaine, e falou, rapaz, tu não sabe o que te espera. Tu não sabe o tanto de soco e pontapé que você vai tomar, Zaqueu. O tanto de carreirão que você vai... Sabe o que é carreirão, gente?
Vocês não sabem o que é carreirão, né? Carreirão é só lá no Bilac. Ó, não, vocês não são do Pimentas, né? Quando eu falar Bilac, vocês falam, Bilac, beleza? Bilac. Uma vez a irmã falou para a pastora, pastor, por que o pastor fala milagre lá, o povo grita, milagre? Ela falou, não é milagre não, irmão, é Bilac. Irmão, carreirão é quando o boi, você está no pasto curando um bezerro, alguma coisa, o boi olha para você e fala, é agora que eu te pego. Aí você toma um carreirão do boi. Pensa Zaqueu tomando carreirão dos caras. Pensa nisso. Pensa Zaqueu chegando para os caras, ele falou, Zaqueu não tinha, era desprovido de tamanho. Provavelmente era desprovido de força. Talvez se ele extorquiu alguém menor que ele, mais difícil. Porque a grande chave do Evangelho não é ser luz aqui dentro e nem sal aqui. Luz dentro do luzeiro e sal dentro do saleiro é fácil. A parada do Evangelho é você ser luz lá fora e sal lá fora. Zaqueu vai dizer, eu resolvo. Eu penso que Jesus olhou para ele, Lucas, e falou assim, eu quero ver tu resolver essa parada. Eu quero ver tu ser macho de segurar essa onda agora. Eu quero ver você devolver o dinheiro para os caras e aguentar o rojão que vão soltar para o teu lado. E talvez você está sentado aqui, você está perguntando, pastor, a minha vida para se converter é muito difícil. Será mesmo? Porque para Zaqueu era complicadinho, irmão. Talvez a sua não está assim não. Porque ninguém bate na sua casa hoje não te cobrando não. Eles ligam e falam, aqui é do banco tal. Fulano está, você fala, rapaz, que saiu. É fulano de tal, você fala, oi, rapaz, não tem ninguém que esse nome aqui não. Eu aposto e ganho. Pastor, não aposta, mas hoje eu estou apostando. Eu aposto e ganho com você que a sua vida está mais fácil de arrumar do que a de Zaqueu. Eu aposto com você que está aqui essa noite me ouvindo, você que está na live e na internet, a sua vida está mais fácil de arrumar do que a de Zaqueu. Então, dentro desse assunto, tem coisas que eu preciso resolver, eu listei algumas coisas que a gente precisa resolver. Eu listei algumas paradas que a gente precisa resolver. A primeira, em primeiro lugar, eu resolvo buscar o reino de Deus e sua justiça. Irmão, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos adorar a Deus, servir ao próximo e usar as coisas, ao invés de amar coisas, usar pessoas e nos esquecer de Deus. Pega essa frase aqui, ó. Uma coisa boa, fora de foco, pode nos levar à ruína. Nem tudo, escuta isso aqui, que eu vim aqui para te contar hoje. Nem tudo que estão te aplaudindo é certo aos olhos do nosso Deus. Nem tudo que estão te aplaudindo é certo aos olhos do nosso Deus. Resolva em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Resolva em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Resolva falar com Deus em primeiro lugar. Resolva pôr Ele nessa situação e dizer, Deus, eu preciso transformar isso, eu preciso mudar isso na minha vida. Talvez você está aqui sem forças para conseguir dar esse passo. Deus está mandando te dizer, resolva buscar primeiro o meu reino. Você está buscando primeiro tanta coisa, eu quero que você busque primeiro o meu reino, a minha justiça. Eu voltei a fazer a série lá no Pimentas, sobre a cultura do reino, as bem-aventuranças. E hoje a Raquel estava pregando, a pastora Raquel estava pregando sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E no final da ministração ela disse, quem tem sede, quem tem fome e sede de Deus aqui, se não se conectar com Deus e matar essa sede, matar essa fome, vai ter sede lá no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, e não haverá água que tire a sede da sua garganta. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, Deus, que terrível que é isso. E a gente lê lá, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. Olha que coisa linda que Jesus escreveu. Você não sabe a profundidade que tem aquela palavra ali. Por quê? Porque Jesus ensina com simplicidade e profundidade. O ensino de Jesus para Zaqueu, dizendo para ele, desce que eu vou na tua casa,
fez Zaqueu entender que ele era ladrão, passava os outros para trás, que ele precisava consertar a vida dele, que a vida dele estava toda torta. A primeira coisa que Zaqueu resolve é buscar primeiro o reino de Deus. Irmão, quando ele diz, eu resolvo dar aos pobres, eu resolvo devolver aquilo que eu extorqui, eu resolvo devolver o dinheiro, ele está dizendo, não tem nada de mais ouro e mais poder nesse mundo que o reino de Deus. A coisa mais cara que o ser humano pode ter é o Espírito Santo dentro dela. Porque a Bíblia vai dizer, vocês têm um tesouro colocado em vasos de barro. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo da promessa que habita dentro de nós. Esse ouro não compra, dólar não compra, euro não compra, nada compra. O que compra é um coração contrito e quebrantado, dizendo, Senhor, entra aqui dentro e transforma, porque eu não presto para nada, mas se o Senhor não me transformar, eu não vou fazer nada que presta. Zaqueu levanta e diz, a primeira coisa que eu quero resolver é buscar o reino de Deus. Para isso eu vou devolver quem eu extorqui. Para isso eu vou devolver, eu vou restituir. As dádivas de Deus não podem ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Quando substituímos Deus pelas suas dádivas, quando substituímos Criador pela criatura, quando nos deleitamos mais nas bênçãos de Deus do que no abençoador, nós estamos em um franco declínio espiritual. Essa noite eu vim aqui para alinhar eu e você, a nossa vida, a buscarmos as primeiras coisas primeiro. O que? O reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino. Busque em primeiro lugar o reino. A primeira coisa que Zaqueu conserta é a sua vida com Deus. A primeira coisa que Zaqueu resolve é a vida dele com Deus. Por quê? Porque a maior prova disso é ele falar que ia devolver aquilo que ele roubou. Como eu disse para vocês aqui, irmão, um cobrador de impostos devolver dinheiro, irmão. Só Jesus que faz isso, sim ou não? Só Jesus que faz isso, sim ou não? Só Jesus. Não, pela explicação lógica, irmão, não tem lógica. É milagre. Milagre não se explica. Milagre você vive. Então a primeira coisa, busca o reino de Deus. Segundo lugar, eu resolvo investir mais em minha família. Irmão, a nossa casa precisa ser um lugar onde Jesus seja acolhido com alegria. Onde a salvação seja celebrada com entusiasmo. Onde a justiça seja praticada com constância, e onde a generosidade seja praticada com prazer. Irmãos, a gente está no desafio de ler a Bíblia toda em um ano lá no Pimentas, e a Sara entrou na parada. Esses dias atrás, ela veio com uma pergunta para mim, que na hora que ela falou, pai, eu estava lendo na Bíblia, eu comecei, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me livra, Senhor, me guarda, Senhor, me dá sabedoria para responder essa menina aqui agora, Jesus, que eu não sei o que ela vai perguntar. Por quê, pastor? Porque eu ouvi lá da cozinha, a mãe dela falar assim, ó, que é formado em teologia, que é teu pai, vai lá falar com ele. Ela entrou no escritório, estava assim, ó. Está orando, pai? Eu falei, eu queria estar orando. E ela falou, pai, eu vi os filhos de Eli, que são sacerdotes para sempre, da linhagem de Arão, e começou, Lucas, eu fiquei olhando aquilo lá. É isso, pai? Eu falei, é isso aí. É isso aí que você disse. A linhagem sacerdotal, essa aí mesmo. Irmão, ela falou a linhagem inteira, de trás para frente. Começou lá e veio falando, eles que foi isso aqui, que foi isso aqui, que foi isso aqui. Eu falei, Jesus, imagina essa menina com 15 anos, a bomba que ela vai ser na mão de Deus. Irmão, nossa casa precisa ser o lugar de habitação do Senhor. Irmão, é difícil a gente ser crente dentro de casa. Por quê? Porque é lá que chega as contas. Não. Lembra da conta que eu falei no início do culto? É lá que chega a conta. É lá que chega a notícia do desprazer de algumas coisas. É lá que a gente fala umas paradas, depois a gente diz, por que eu falei isso, hein? Por que eu disse isso?
Nossa família deve ser o alvo dos nossos mais elevados afetos e dos nossos maiores investimentos. Investir na família é semear num campo fértil que nos dará uma colheita farta com toda certeza. Ei, o que você está investindo na sua casa? Eu penso que Zaqueu, a família de Zaqueu olhou para ele e falou, imagina os filhos de Zaqueu. Mãe, o pai está doido. Por quê? Porque o pai vai devolver dinheiro, mãe. Mãe, a gente vai com o pai no mercado, na venda do Zé. Zé o quem, gente? Zé da Botija? Acho que o Zé da Botija, o Zé da Bota, o Zé da Panela. Zé da Panela, tinha panela naquela época? Não tinha. Sei lá, no Zé do Zé da Lenha. Pensa os meninos de Zaqueu falando para a mãe, mãe, a gente vai na venda do Zé lá. Na rua os outros ficam falando, ladrão, que rouba dinheiro dos outros, safado, pilantra. Agora, mãe, a gente está vendo o pai falando para esse homem aí que entrou aqui em casa, a gente nunca viu quem é esse homem. Esse homem entrou aqui, o pai falou, eu resolvo dar aos pobres. Mãe, nunca viu o pai dando dinheiro. O pai chega na venda e fala, eu quero eu vendia a granel naquela época, não tinha saco de arroz. Eu queria 1 quilo de arroz. O cara falava, quanto era, gente? Eu quero R$10. Ele falava, 10 eu não pago não, eu pago 8,50. Porque Zaqueu era apegado a dinheiro, irmão. Quem é muito apegado a dinheiro, o negócio que o cara fala é 10, ele fala, eu pago 5. Está desmerecendo o outro na cara. Pensa esses meninos olhando, pensa essa família olhando para o pai e falando, mãe, o pai só pedia desconto, o pai era o cara que mais arrumava confusão por causa de dinheiro. Agora o pai está falando que vai devolver dinheiro. Pensa na cabeça dessa família, a transformação que não foi na vida de Zaqueu. É porque eu já falei aqui, a gente romantiza demais a parada, gente. Ai, que coisa mais linda. Olha que essa Bíblia parece um livro de romance. Irmão, lê a Bíblia com vontade de ler mesmo para você ver. A parada é séria. É o humano que foi apedrejado, morreu sendo apedrejado. É o outro que foi de cabeça para baixo crucificado. A parada é tensa. É o cara que matava mais crente, daqui a pouco se converte, começa a ganhar o povo. Eu não sei se ele ganhava o povo com medo. Ixi, vai matar, converte. Não sei. É que a gente é muito românticozinho para ler a Bíblia. E a Bíblia tem umas verdades que precisam mudar a gente. Imagina a família de Zaqueu olhando para ele e falando, cara, imagina os filhos, a mulher falando, eu quero esse Jesus aí, por quê? Porque Zaqueu transformou a vida dele. Meu marido não é o mesmo. Pensa o Zaqueu acordando um dia de manhã e falando para a mulher, você não vai acender lenha hoje não. Nós vamos almoçar fora. Mas Zaqueu, antigamente você não gastava nada, porque você tinha... Agora, ele falou, não, agora Jesus mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Lembra dessa, Lê? Jesus Cristo mudou meu viver. Eu não lembro outra parte não, só lembro esse pedaço. Imagine essa família, olhando para a situação de Zaqueu e falando, cara, esse cara se arrumou, se ajeitou. Transformou a vida dele. Pai e mãe que está aqui, olha aqui, pastor, um pouquinho. Olha aqui para mim. Teu filho não espera perfeição e performance de você. Teu filho espera de você sinceridade e transparência. Seja sincero com eles. Sejam transparentes com eles. Se o teu filho fala, pai, me leva junto. E você fala para ele, vai lá pegar o chinelo que eu te espero. Quando ele volta, você não está mais naquele lugar. Coloca isso no lugar e não faça mais isso. Porque teu filho vai atrelar a imagem sua, um pai que mente para ele, que diz para ele ficar ali, e quando ele vem, o pai não está mais. Nossos filhos não esperam performance de nós. Eles esperam de nós sinceridade. Eu penso que esses meninos, filho de Zaqueu, a família de Zaqueu, a Bíblia não fala se ele tem família ou não. Mas eu posso conjecturar aqui que a família olha para ele e fala, cara, ele foi transformado pelo poder de Deus. Segundo lugar que eu preciso de transformação, que eu resolvo, é investir na minha família. Terceiro lugar,
eu resolvo cultivar uma vida devocional abundante. A correria da vida, não raro, priva a gente das coisas mais excelentes. Irmão, vida cristã continua se lendo Bíblia, orando, jejuando e consagrando ao Senhor. Um monte de coisa atualizou, irmão. A gente tem luz agora, tem fumaça, tem bateria, tem meia luz, a igreja está com as paredes pretas. Mas a forma de buscar Ele não mudou. Isso não houve atualização. Isso não houve mudança. Deleitarmos-nos em Deus através da oração, saborearmos manjares de Deus através da meditação de Sua palavra, constitui um alicerce para uma vida abundante. Resolva estudar a Bíblia com mais constância, a orar com mais fervor e restabelecer a prática de culto, o seu culto a Deus. Não se prive desse privilégio. Irmão, deixa eu falar para vocês, eu tinha um sério problema com leitura. Eu via meu pastor lendo, eu ficava com raiva. Como é que ele consegue ler desse jeito? Eu não consigo. Eu tinha um sério problema com leitura. Até que um dia o Senhor falou para mim: Ivan, e presta atenção numa coisa, você não é ele, você é você. Você precisa se encontrar do seu jeito. Sabe como é que eu leio a Bíblia na minha casa? Eu pego a Bíblia física, pego o fone de ouvido, espeto no meu tablet, ponho o fone de ouvido, e eu vou escutando a versão e vou lendo a Bíblia. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu sou, irmão, é acelerado. Mas se eu estou aqui falando ali, está acontecendo uma coisa, eu estou de olho no que está acontecendo lá e estou fazendo aqui. Então me desconecto muito fácil das coisas. E eu sofri muito tempo para mim aprender isso. Eu sofri muito tempo para fazer isso. Irmão, no começo daqui da igreja, quando a gente era lá em cima ainda, tinha 1 ano e meio de igreja, mais ou menos, o pastor falou: vamos no monte, foi uma turma no monte. E eu fui com eles, irmão. Irmão, eu ajoelhei lá, orei 1 hora. Eu levantei da oração, os caras ficou lá de joelho ainda. Aí eu falei: acho que eu vou orar mais um pouco. Aí eu orei, mas eles continuam de joelho. Aí eu falei: rapaz, não vou vir mais com eles não. Aí teve uma vez que marcou a oração na igreja, eu vim com um travesseiro, coloquei um travesseiro no chão e ajoelhei em cima. Mas não era pastor, não, Ivan, assim, travesseiro. Eu falei: ajoelha em cima de 100 quilos, para tu ver teu joelho como é que fica. Naquela época eu pesava 100 quilos. Daqui uns dias vocês vão me ver eu magro aqui, morre de inveja. Amém? Morre de inveja. Aparelho, vou estar com o dente branco. Falei para Raquel: me aguenta. Ela falou: você que faz alguma coisa, você vai ver. Te aguentei gordo, você vai ver magro. Diz que o magro perde a graça, né? Talvez eu não fique engraçado. Eu vou lá, abre a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aí os meninos do Pimenta falaram para mim: pastor, a gente vai começar a clamar. Volta o pastor gordinho. Está amarrado, miserável. Meus inimigos cairão. Irmão, eu me encontrei. Eu tive que me encontrar. Hoje eu ponho meu fone, ligo a Bíblia e vou lendo e vou ouvindo. E isso não me desconecta. Eu não fico prestando atenção ao redor. Eu tenho uma playlist de canção que eu boto para me orar. Porque se eu estiver orando, irmão, e acontecer alguma coisa com as meninas, com a Raquel, eu paro de orar. Por quê? Porque eu precisei me encontrar. A minha maneira de fazer isso ao Senhor. Às vezes você está pensando em fazer algo baseado no que alguém te disse. Ei, encontre-se você com Deus e tenha sua vida de devocional você com Ele. Só não deixe de ter. Mas se encontre da sua forma. Se encontre da sua forma. Resolva estudar a Bíblia com mais constância. Como eu disse aqui. Em quarto lugar. Segura, irmão. Eu resolvo ser uma bênção na minha igreja local. Eu resolvo ser uma bênção na minha igreja local. Irmão, você deve florescer onde você está plantado. Deixa o pastor aqui te falar uma coisa. Aqui é o lugar de você colocar seus dons e talentos a serviço de Deus e do próximo. Aqui é o lugar de você ser ministro da reconciliação e um pacificador.
As pessoas chegam aqui, como chegam lá na Nasci para Deus do Pimentas, olham o pessoal de preto recepcionando, o cara lá no estacionamento, gente no som, na comunicação, tirando foto, tocando louvor, a pessoa entra e fala, rapaz, está tudo bonito aqui, não precisa fazer nada aqui não. Mentira do Satanás isso aí. Põe o seu talento na mão de Deus, resolva ser uma bênção aqui. Tem um trem roscando no meu sapato aqui. Resolva ser uma bênção aqui. Aqui é o lugar de você investir na vida das pessoas que chegam, para que elas sejam integradas e possam crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Aqui é o lugar de você consolar, encorajar e fortalecer seus irmãos na fé. É aqui que a gente se alegra com os que alegram e chora com os que choram. Aqui é o lugar de você ser um abençoador. A gente quer fazer tanto em tantos lugares, por que você não serve aqui na igreja que você faz parte? Na igreja que você pertence? Entrega um pouco do seu tempo ao Senhor. Pega algumas horas do seu dia e entrega ao Senhor. Pegue algumas horas da tua semana e diga, Deus, eu vou separar isso ao Senhor. Eu vou fazer algo para o Senhor. Ei, escolha resolver buscar o reino de Deus primeiro. Escolha resolver investir na tua família. Escolha resolver. Deu branco no terceiro. Anotou aí, gente? Me ajuda. Ativar uma vida devocional. E quarto, resolva ser uma bênção na igreja local. É assim mesmo, pastor. Pastor, você esquece das coisas? Esquece. Normal, gente. Vocês não sabem da pior. Teve um dia que eu estava no Pimentas pregando, e eu disse, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Quem planta do Espírito colherá a vida eterna. Quem planta da morte. Aí sumiu a palavra e falei, vai morrer. As pessoas olham para mim assim, eu falei, rapaz, era alguma coisa a mais, mas sumiu aqui o versículo. É uma alegria, irmão, ver eu pregando. Eu falo para Rahá, você prega, os outros choram. Eu prego, os outros sorriam. Não estou entendendo essa parada. Resolva ser uma bênção aqui. Você que não me conhecia, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui nessa igreja há 14 anos. Cheguei aqui quebrado. Cheguei aqui, falei para o meu pastor, eu não quero mais saber de crente, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de nada. Essa parada para mim é tudo uma farsa, tudo uma palhaçada. Ele olhou para mim e para Raquel dentro do gabinete dele. E eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Nós estávamos conversando com ele. Ele olhou para o lado, fechou os olhos, como se uma voz tivesse chamado ele. Ele voltou, olhou para a gente, abriu os olhos e disse, eu não sei aonde será e como vai ser, mas me diz o Senhor que em 5 anos vocês serão pastores em algum lugar desse Brasil. Ele falou aquilo, a gente ficou olhando um para a cara do outro, e a Raquel, eu falei, cara, eu vim aqui falar mal de pastor, esse pastor está mais doido do que eu estou falando para o outro. Em 7 anos, Deus ordenou a gente ao ministério aqui, e a gente foi pastorear uma filial dessa igreja. Por quê? Porque eu resolvi me levantar. Porque se eu resolvesse ficar lá no lugar onde eu estava lá até hoje. Diz o Espírito Santo para mim que tem um monte de gente aqui com um monte de coisa que precisa resolver. E você vem orando há anos para uma solução e o Senhor está dizendo, eu já te dei. Você só precisa levantar e fazer aquilo que eu falei. Toda mudança gera um desconforto na nossa vida. Não pense que foi simples para Zaqueu mudar. Eu penso que no outro dia Zaqueu acordou e falou, eu empenhei uma palavra, e agora?
Eu penso que no outro dia Zaqueu levanta da cama e fala: eu disse que eu ia fazer, e agora? E agora? E agora? A pergunta que fica para mim e para você essa noite: qual é a área da sua vida que você precisa resolver? E eu concluo aqui. Os meninos podem vir aqui. Zaqueu resolveu. Tem coisas na nossa vida, irmão, que não acontecerão sozinhas. Irmão, não é um anjo que vai mover a gente. Tem coisas que a gente precisa resolver. Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor está mandando te dizer. Para de buscar resposta disso que eu já mandei você resolver. Eu não vou voltar atrás daquilo que eu falei. Para de querer buscar confirmação se é isso mesmo. É isso mesmo, eu já te disse, você só precisa resolver. Qual é a área da nossa vida que precisa de uma solução?